Nuk Pirma, Wahib, Pirhab, Wahab Kishat, Ashahem Utah. Shhh. Calma, está tudo bem. Você pode abrir os olhos. Eu trouxe você de volta, já que você queria ficar ouvindo essa porcaria tecnológica de podcast. Então, bem-vindo à sua nova vida depois do apocalipse. Para quem lembra do nosso último episódio, ou para quem não lembra, melhor, eu sou o Bino, reptiliano albino. Eu sou o Franco Maçom. E eu sou o Negromante. Bem-vindos ao nosso segundo episódio. Hoje nós iremos visitar as regiões geladas do norte da América e do Canadá, para falarmos de um ser que espreita os incautos nas terras geladas. Eu estou falando do Wendigo. O Wendigo é uma criatura da mitologia dos povos Anishinaabe. Ele aparece nos relatos, em diversas versões, do povo do grupo étnico algonquiano. E mesmo existindo muitas diferenças entre um conto e outro, devido às variações na linguagem e na diversidade cultural dessas tribos, também existe muita similaridade entre os contos. E apesar de existir muitos relatos que são diferentes, dando a entender diversos tipos diferentes de mendigo, com poderes diferentes, com origens diferentes, com nomes diferentes, a gente vai se ater a um modelo mais monstruoso da criatura, que vem dos relatos do povo Cri, Obijoá e Algonquim. O Indigo, no caso, é aquele que come gente, né? Isso. Eu lembro porque a gente tem isso em comum. Esse grupo de tribos aí que a gente vai tá nos referindo, eles são, na verdade, um tronco linguístico, uma coisa muito parecida com os Guarani daqui, né? Então, dependendo da tribo, eles dão um nome diferente. A gente vai ter o Indigo, o Etigo, o Íntigo, Vítigo, Wichita, muitos nomes diferentes, né? E durante a pesquisa aqui para esse episódio, eu acabei ouvindo algumas gravações de membros dessas tribos contando lendas e histórias a respeito deles. E no caso, às vezes, eles inclusive na mesma frase, eles podem chamar o Wendigo de Wendigo, podem chamar eles de Achen, podem chamar de Tino, e eles ainda chamam ele de Kiwok. Mas na língua deles, a palavra mesmo pro nome dessa criatura é como se fosse o Idigo. E eu lembro que o significado dele do nome, em alguns casos, eu não sei de qual das tribos específicas é, mas é aquele que come os homens, algo assim. É umas coisas assim, é porque tem muita diferença, né? Tem nuances linguísticas, né? Até porque a Anishinaabe é um grupo culturalmente mais ou menos relacionado, assim, né? De indígenas que ocupavam ali a região do norte dos Estados Unidos e do Canadá, indo do oeste superior até o Atlântico, né? E isso envolve também povos algonquinos. Então, é como o Bino falou, tu tem um tronco linguístico, um tronco cultural mais ou menos parecido. Não só linguístico, então, linguístico e cultural. E sim, eles dividem questões culturais. É por isso que ele aparece, né? Essa criatura aparece com nomes bem parecidos, bem semelhantes, nesses diversos povos. Então isso faz parte mais ou menos de uma cultura central. A gente tem uma matriz, né? Por assim dizer, e desses povos dão nomes diferentes, com as suas variações linguísticas e interpretações culturais diferentes, assim. E os povos algonquinos, eles são bem extensos, assim, preparem para a lista, porque eles compreendem os Abenaki, os Algonquim, que não confundir com Algonquino, que daí é o tronco como um todo, né? Os Amiqua, os Araparro, os Atricameque, os Beotuque, os Blackfoot, esses a gente conhece, os Cheyenne, olha só. os Chitamacha, os Fox, que também se chamam de Mescuac, né? Daí tem os Gros Ventre, que na verdade são os barriga grande, né? São os barriga grande, esse aí é um nome francês, porque ainda tem isso, né? Tem o nome que os europeus davam e como eles se chamavam. Esses, Sim. os Big Belly, né? Se chamam de Anai. Tem também os Iline, os
Kickapoo, os Kiristinons, os Ininiwok, os Lenape ou Lenina-Enap, os Lumbi ou Croatoan, lembram? Croatoan. Tu não vai citar os da Marvel, cara, os Kree? Tem os Kree, tem os Obijua, tem os Mahican, os Malicite, os Menomini, os Metis, os Miami, os Micmac, os Mississaugas, os Morregans, os Inus da Montanha, os Muskogean, Narragansett, Nascapiino, Nanticoke, Nipissing, Ojibwa já foi? Tem os Ottawa, Passamaquoddy, Penobscot, Powhatan, Potawatomi, Sauk, os Shawnee, Tamaroa, Noag, Wapinger e os Yurok. Antes da gente continuar, eu queria deixar claro aqui para os nossos ouvintes, né, que, em princípio, esse episódio ele vai abordar alguns assuntos que talvez não sejam confortáveis para todos os ouvintes, né? A gente vai, se os ouvintes que já sabem o que é o Wendigo, então, já estão avisados, e os que não sabem ainda, o episódio vai abordar alguns assuntos como assassinato, canibalismo, né, que são assuntos que nem todo ouvinte vai querer ouvir. Então, pro pessoal que não tá afim de ouvir isso, até a próxima, tchau. Foi um ótimo episódio. A gente deixa para uma próxima. Mas como eu dizia, eu vou abordar a lenda mais clássica, o modelo mais clássico de Wendigo, que também é o modelo mais monstruoso. Esse modelo ele é mais uma amalgama de características de todos os Wendigos dessa tribo, tá? Então eu vou começar fazendo a descrição mitológica dele. Segundo a mitologia, o Wendigo é um espírito capaz de assumir a forma humana e que caça e se alimenta de homens. As outras versões dizem que ele é uma forma espiritual que pode possuir o corpo de uma pessoa e então fazer dela sua manifestação física, tornando essa pessoa um canibal voraz. Já uma outra versão, mais ligada à natureza, ligada talvez à parte espiritual, diz que o Wendigo é a personificação do inverno. É uma espécie de avatar do frio que traz a fome, a morte e o desespero. Como a gente pode ver, o Wendigo é como se fosse um yokai. Ele serve para vários tipos de espírito. Ele tem diversas características diferentes, né, dependendo da tribo que a gente vai falar, mas assim, o tema geral dele é mais ou menos sempre o mesmo, né? Ele é uma criatura maligna, né, normalmente maligna, né, e ligada também aí a parte ruim do inverno, né, a fome, e ao desespero, e a avareza também, né. Isso, de qualquer forma, ele sempre é caracterizado como algo maligno e que caça e come humanos. Não, isso faz sentido, assim, porque ele é a representação da escassez que vem com o inverno, né? A escassez da caça. Vamos lembrar que eram povos indígenas que viviam da caça e da colheita. Eu acho que o conto do Wendigo também deve servir de alguma forma para inibir certos comportamentos durante o inverno, né? Mas isso a gente debate depois. Então, deixa eu prosseguir. O Wendigo é capaz de imitar vozes humanas e dessa forma ele atrai suas presas para lugares ermos e afastados, imitando o choro ou pedidos de socorro, para então atacar os seus alvos e vitimá-los. Isso demonstra que o Wendigo não é um ser feral regido pelo instinto, mas sim uma criatura inteligente e maliciosa, o que o torna apenas mais perigoso. Além de inteligente, o Wendigo é descrito como uma criatura humanoide de estatura muito alta, que aparenta ser muito magra, com os ossos assim expostos na pele, como se ele tivesse passado meses de fome. Os seus olhos, eles variam de um vermelho a um amarelo agorento, e se parecem com os olhos de uma coruja, que é um dos animais que é atribuído ao Wendigo. Os seus braços e pernas, eles são alongados, dando a impressão de se tratar de algo muito ágil e rápido, o que de fato é. São, nas suas mãos, no caso, desculpa, eu me enganei, nas suas mãos e pés, eles são providos com garras afiadas e alongadas, que são capazes de dilacerar a carne e fortes o suficientes para destruir galhos e pequenos troncos, e também só com as garras sustentar o peso do seu corpo. A sua boca é cheia de dentes pontudos e afiados, com força suficiente para quebrar ossos e amputar membros. O Wendigo, ele exala um cheiro de deterioração e de decomposição, tipo de corrupção. E ele caça qualquer tipo de ser humano, mas em cada tipo ele tem suas predileções. Das crianças, ele prefere comer a gordura. Das mulheres, ele prefere a pele. Dos homens, ele gosta principalmente dos músculos, que são suculentos e tenros. E dos velhos, que já estão idosos, ele gosta dos ossos, que são mais macios e fáceis de roer. Ele também tem o costume de armazenar as vítimas, para se alimentar posteriormente ou antes de entrar numa fase de hibernação,
Ocorre normalmente depois dos seus períodos de caça. E esses períodos variam de acordo com cada lenda. Algumas dos povos dizem que o Vendigo caça principalmente durante os invernos mais difíceis e mais cruéis, e o resto do ano ele hiberna. Outros relatos dizem que o Vendigo também guarda restos das pessoas que ele comeu como pequenos troféus, ou, se preferirem, um tipo de souvenir macabro, né? As lendas também dizem que o Vendigo tem um olfato e a visão noturna muito bem desenvolvidos, que possui uma força sobre-humana, fazendo com que seja um desafio quase herculano derrotar uma criatura dessas, e é praticamente impossível fazer isso à noite. Os nativos, para se protegerem, eles forjam amuletos ritualísticos e dizem, de acordo com os xamãs, eles são capazes de afugentar o Vendigo. E para destruir uma criatura dessas, definitivamente, existem poucas formas conhecidas, tá? Uma das formas mais complexas, conhecida, seria fogo, né, o básico. Tu pega, taca fogo nele, queima ele até sobrar só cinza, e aí tu espalha essa cinza em algum solo sagrado ou algum ambiente místico para acalmar o espírito. A outra forma é mais complexa e elaborada. É necessário tu subjugar o monstro, levar ele até um xamã que seja um xamã experiente, e esse xamã, através de alguns rituais mágicos, ele vai purificar esse monstro e dar descanso ao espírito faminto do frio e do inverno. E nesse caso, ele pode acabar salvando a pessoa se ela for um caso de possessão. Então, eu acho interessante isso, né? Porque apesar de tu estar pegando um tema mais genérico, né, Franco, a gente pode ver que às vezes é um espírito que possui a pessoa e tu só resolve com fogo. Resolver com fogo, isso aí, tudo que é sobrenatural, eles querem resolver com fogo, né? Mas a Eu- é, humanidade resolve as coisas com fogo desde que descobriu o fogo, né, cara? Isso é clássico exatamente. nosso. Resolve doença, bruxaria, vampirismo, é Tudo é tudo com fogo. fogo. Necromancia, vamos resolver com fogo. Vamos pegar, olha ali o bruxo. É bem isso mesmo. Bota o bruxo na fogueira e taca fogo. O bruxo volta pra incomodar? Não volta. Tá certo. Não volta pra incomodar. Uma das formas ali que eu falava era justamente essa: tu queima, sobra só a cinza, não tem o que fazer. Sim, mas o que eu acho interessante é isso, na descrição física dele, né? Ele é a personificação da fome que vem no inverno, né? E como, não sei se foi o Bino, o Franco, que falaram que também é uma lição para evitar o canibalismo, né? Porque imagina, não tem comida, muito frio, não acha caça, como é que tu vai se alimentar, né? E ele não é só ligado ao canibalismo também, ele é ligado também a alguns controles de comportamento mesmo dentro das Dá tribos. pra, Ele dá é pra ligado. ver que o Vendigo ele é um mito que ele tem algumas lições, né? Apesar de ser macabro e cruel, tudo mais, ele tem algumas lições, tipo, é uma forma de tu dizer para as pessoas: não faça canibalismo, não seja egoísta, não queira matar o seu amiguinho, né? Mas não é só relacionado também à morte, né? O Bino estava falando outra coisa. O que você está falando, Bino? E ele é muito ligado, na verdade, à parte da avareza mesmo. Ele é muito Uhum. ligado ao egoísmo, né? Ele é uma das maneiras de se tornar um mendigo, por sinal, não pode não envolver o canibalismo de forma alguma. É só uma pessoa ser muito egoísta e ela pode se tornar um mendigo também. A fome por carne humana vem como uma consequência. Entendi. Sim, Se tu faz for sentido, analisar, né? se tu for analisar, são coisas que são regimentos comportamentais. Sim, São e faz comportamentos que a todo tribo não sentido. quer. Mas não é que a tribo não queira, é que assim, é necessário para a sobrevivência do coletivo. Então, assim, nessas sociedades tradicionais, o indivíduo não é que nem na sociedade moderna. Então, o indivíduo é o que menos importa. Sim, o que A importa vida é o que a dele, a tribo vida dele pensa. aí é que tá, é o que é melhor para a tribo. Então, se a gente vive numa aldeia de, vamos supor, 80 pessoas, numa região bem inóspita, que no inverno falta comida, e aí eu guardo toda essa comida para mim e não divido com a tribo, não adianta só eu sobreviver. Porque se Uhum. só eu sobreviver, eu não sou nada, entendeu? A tribo morre. Então é melhor eu morrer e o resto da tribo sobreviver, porque daí a tribo continua. E tu falou, se eu sobreviver, eu não sou nada. Não, se só tu sobreviver, tu é um mendigo. Exatamente. Exatamente. Não, e tu vê Exatamente. que esse pensamento, tipo, de coletivo sobre indivíduo, ele é tão presente que nessas tribos, em algumas tribos norte-americanas, é bem comum que tu só pode casar se a pessoa que tu escolheu casar, a tribo aprovar. A tribo inteira tem que aprovar o casamento para ele poder acontecer. Não é uma escolha apenas individual, é uma escolha também que ela sofre uma espécie de julgamento social, entendeu? O indivíduo como valor, ele é uma coisa muito das sociedades modernas, com
um ideal liberal ocidental, né? Isso não faz parte de sociedades tradicionais, sociedades mais antigas, onde o coletivo supera a vontade do indivíduo. O bem do todo é maior do que o bem individual, assim. Como diria o senhor Spock, né? A necessidade de muitos supera a necessidade de alguns, sim. Mas vocês acham que no fundo sendo uma maldição ou o cara atrai o espírito do Eu, mendigo para eu si? acho, ao meu ver, tu atrai o espírito para ti e ele incorpora e tu vira a manifestação física dele. Para mim parece ser a coisa mais assim assertiva das narrativas todas. É porque é como isso que o Bino falou. Não é só uma questão de se alimentar de outras pessoas, né? Mas o teu comportamento social te leva a Não, mas o se que eu achei tornar um mendigo. interessante é o ou não. Se tu Parece for uma maldição forçado. daí, né? Então, se tu for forçado a comer carne humana, tu não tá safo, velho. É isso que eu quis Tu dizer. pode te tornar Se alguém um te obrigar a mendigo. comer carne humana, mesmo tu não querendo, tu não tá salvo. Não E é é bem só isso, interessante. entendeu? E é bem interessante isso, porque daí mostra que o tronco algonquino, ele é meio avesso à antropofagia, né? Óbvio que faz todo sentido, né? Até, principalmente estando numa região tão gelada. Mas diferente, por exemplo, do tronco tupi no Brasil, né? Que era todo antropofágico. Sim. Sim, mas a questão do tronco tupi é que a antropofagia ela não se mostrava como necessária em uma situação de sobrevivência, ela Exato. era ritualística, né? Ela era ritualística, é isso mesmo, né? Tem, E ela tem essa também não questão. era, não era também pintada como algo negativo, né? Para o tronco algonquino acaba se tornando um tabu realmente. Sim, É preferível pro tronco algonquino, é preferível que tu morra de fome no frio, Que a tu tu vira te um vendido. sujeitar a ser um mendigo, te sujeitar a comer carne humana. É melhor que tu morra. sim. Sim. Essa coisa da antropofagia também dá um outro capítulo, se for pegar os povos tupi, né? Mas era uma questão ritualística, porque às vezes as pessoas também pensam que os caras comiam carne humana todo dia, assim. Não, não, realmente não era uma. Não é vamos servir uma perna hoje e um braço amanhã, né, cara? Era uma questão ritualística, é tipo o peru da ação de graças, né, meu? Uma vez no ano. Exatamente. Então, Franco, isso quer dizer também que a pessoa podia acabar sendo possuída, mas ela também podia ser salva, né? Já que tem o ritual do xamânico para apaziguar o espírito, né? Ou não? Sim, mas é salvo naquelas, porque quando o espírito é apaziguado, o corpo já está morto. O corpo que o mendigo possuiu, a pessoa morre. Tanto é que ele começa até a decompor. E aí também tem uma coisa, o problema nem às vezes nem só esse, o mendigo também ele é uma criatura que ele é virulento. Tipo, porque as pessoas que tiveram, vamos dizer assim, de sorte de se encontrar com o vendido e sair vivo, eles pagam às vezes um custo que é bastante macabro, que no caso é o que eles chamam da febre do vendigo. Os relatos dizem que quem desenvolve a febre do vendigo ou acaba maluco ou eventualmente se torna um outro vendigo, sabe? Essas crenças, elas podem ter sido pano de fundo para o que depois se foi desenvolvido e conhecido pelo homem como uma condição mental chamada psicose do vendigo, tá? Essa febre do vendigo pode ter sido o mito que gerou um comportamento, né? No caso, uma psicose que é estudada. Eu acredito que o Bino deve conhecer mais sobre isso. A psicose mendigo é endêmica daquela região do norte dos Estados Unidos e do Canadá. Ali. E, basicamente, para alguém ser diagnosticado com a psicose do mendigo, existem três fatores, três características que precisam estar alinhadas para o diagnóstico ser esse, né? E é a pessoa, em primeiro lugar, a pessoa tem que conhecer a lenda do mendigo. Que interessante. Então, a pessoa que sofre essa psicose, ela previamente conhece a história do vendigo. Ela necessariamente precisa conhecer, assim, não é qualquer canibal que vai ser considerado alguém sofrendo de psicose do mendigo, né? Tipo, o Jeffrey Sim. Dahmer, por exemplo, ele não era um mendigo, né? Sim, a galera do Leatherface também não. Isso, exatamente. Aquela família do Massacre da Serra Elétrica não é Família de não vendigo. são não é uma família de mendigos, né? Outra questão, né? Aí sim, essas pessoas entrariam, elas só são eliminadas pela primeira
pela primeira característica, né? A segunda característica, assim, é um impulso, né? Uma fixação. Desejo de carne humana. Exatamente, o desejo de consumir a carne humana. E a terceira característica, né? Então, é o medo da influência que esse espírito do mendigo tem sobre a pessoa e também sobre os outros, né? Que estão no entorno dela, né? Não é só... Então a psicose se caracteriza pela pessoa acreditar que foi possuída por um mendigo. Isso, não é só o sujeito saber que a lenda existe, ele tem que acreditar que ela tem efeito sobre ele e as pessoas em volta dele, né? Que interessante. E assim, existem alguns casos bem famosos, alguns deles até é relativamente fácil de achar na internet, assim, falando a respeito, né? Um desses casos de psicose do mendigo, os mais famosos deles são os do século XIX, né? A maioria dos casos bem famosos aconteceram no século XIX. Desses que foram famosos, o mais famoso deles com certeza é o de um Cree, no Canadá, né? Ele era conhecido como Swift Runner, que em português seria o corredor veloz, ou corredor ágil, né? Que é uma das características do mendigo, ser rápido. Mas esse era o nome mesmo dele, não era nenhuma alcunha. Porque Sim, o nome indígena. Né? O nome dele mesmo era esse. Eu já tinha avisado para os nossos ouvintes no começo do episódio que o assunto ia ser um pouco pesado, agora eu vou reforçar esse aviso, né? Se a pessoa se incomoda com coisas ruins acontecendo com crianças, senhoras de idade e esse tipo de coisa, né? Pode pular em uns 20 minutinhos, a gente se ouve daqui a pouco, né? Mas vamos continuar aqui. Viewer discretion is advised. Pro pessoal que continua aqui escutando a gente, qual é o problema de vocês? Quem é que machucou vocês nessa vida? Em março de 1879, né, numa missão católica no território Cree, no Canadá, um sujeito, então, chamado Corredor Veloz, né, ele chegou nessa missão. Quando eu digo missão, é que nem as missões no Rio Grande do Sul, né, uma missão católica, né, uma igreja. Ele chegou nessa missão e pediu uma audiência com um padre, porque ele queria, enfim, confessar coisas ao padre, né. Durante essa audiência, né, o padre, ele pediu a esse padre, então, para que o padre rezasse pela alma da esposa dele, porque durante o inverno, ele e o clã dele, ele e a pequena unidade familiar dele, que era composta pela mãe, o irmão, a esposa, 3 filhas e 3 filhos desse Swift Runner, né? Eles tinham passado o inverno todos juntos, e o inverno tinha sido muito rigoroso. Eles não conseguiram caçar, não tinham o que caçar, e um dos filhos dele acabou morrendo de fome no início do inverno, né? E logo depois disso, a mãe e o irmão, então, teriam saído sozinhos para tentar a sorte na floresta, né? Uhum. Ao longo do inverno, as 3 filhas e os 3 filhos dele também teriam morrido de fome, e no fim do inverno, sem conseguir suportar o peso dessas mortes todas, a esposa dele teria cometido suicídio. Então ele pediu a sua audiência com o padre para contar essa história, fazer esse relato, né? Sim, só que obviamente é tudo mentira, né? Eu tô desconfiando de uma historinha João e Maria aí. O padre instantaneamente não acreditou na história desse sujeito, desse querido corredor veloz, porque ele não parecia alguém que tinha passado fome durante Sim, tava meses. gordinho. Então ele automaticamente avisou as autoridades, né? O exército inglês avisou as autoridades locais, né? E essas autoridades, então, apreenderam esse sujeito. Deixa eu só fazer uma observação. Olha que interessante. Claro. Nessa região é tão comum essa coisa do canibalismo. O mendigo é tão presente que o padre automaticamente já assumiu que o cara canibalizou a família. Não é uma coisa que a pessoa assume automaticamente, né, meu? Isso só foi porque ele estava ali na região, saca? Sim, e não só esse padre sabia que o canibalismo era prevalente e acreditava que esse Cree poderia ter comido a família, como relatos anteriores no século XVI de um padre católico também francês fazem referência ao mendigo como algo real. Então não eram só os Cree e as tribos desse tronco linguístico que a gente estava se referindo antes que acreditavam nessa lenda. Padres católicos, teoricamente esclarecidos, jesuítas, iam para essa região acreditando que o mendigo era uma criatura presente na região. Mas, né? Isso é um efeito antropológico, não é? Sim. E então, por causa dessa desconfiança do padre, né, eles apreenderam esse sujeito e levaram ele de volta
para onde seria esse acampamento deles, né? Como a gente já previa, né, a desconfiança deles de que ele havia canibalizado as pessoas, e eles encontraram então nesse acampamento os esqueletos, os restos mortais de 8 pessoas, né? Nossa, o cara comeu 8 pessoas. Durante o inverno. Ele fez a confissão, os crimes, depois de ter sido preso, ele confessou para um padre, né? Realmente o inverno começou mal para eles, né? E um dos filhos dele, o filho mais novo, morreu realmente de fome. De frio e fome. De frio e fome. Depois disso, a mãe e o irmão dele, ele falou isso na confissão, teriam realmente partido para tentar caçar sozinhos e não retornaram. Quando eles não retornaram, a esposa saiu com as outras crianças e ele ficou sozinho no acampamento com um dos filhos dele. E foi nesse momento que ele alega que começou a sofrer, então, a influência do vendigo. Uma certa manhã, ele não conseguiu mais resistir à influência do vendigo, atirou no filho. E aí ele entra em detalhes bem sórdidos, assim, o filho não sobreviveu, o filho não morreu com esse tiro que ele levou, então ele teve que pegar uma pedra para terminar de matar a criança. Ah, que bonito, pai do ano. Quebrou os ossos para remover o tutano, enfim, ele beneficiou a carne. E o que acontece naquela região e naquela época, quando eu digo assim, a mãe levou os filhos para tentar caçar, semanas que eles demoram numa caçada. Sim, né? sim, uma caçada não é uma coisa de um dia, né? Isso, então quando a esposa retornou com os filhos, ele informou ao restante da família dele que esse filho tinha morrido de fome também, e ali na confissão dele ele já disse que a família dele não acreditou nele. Óbvio. Pra tu ver, é tão presente essa mítica do canibalismo, do mendigo, que os caras realmente não acreditam. Fica óbvio, foi possuído pelo mendigo. Pelas próximas semanas que eles passaram juntos ali, ele percebeu que a esposa estava tentando organizar os filhos para que eles fugissem do acampamento, fugissem dele, porque ela já tinha percebido que ele tinha sido possuído pelo mendigo. E ele falou, deu cabo dela. Quando ele percebeu que eles todos iam fugir, ele deu cabo dela e de todas as meninas. Nossa! Né? Deixando, então, vivos só ele e um dos filhos. Né? Esse filho... Eles falam a idade dos filhos? As idades deles, no relato, ficam bem claras. Eu não me lembro exatamente. Eu lembro que o menino que ficou com ele primeiro tinha 10 anos, né? O que ficou com ele no acampamento. Não sei se é uma piada cabível, mas era um novilho. Esse segundo que ficou com ele o restante do inverno, o qual ele dividiu, então, a carne da esposa, não sei a idade dele, mas acredito que ele fosse um pouco mais velho. Nossa, ele já corrompeu o filho também. Eles então passaram o restante do inverno então consumindo a carne da esposa e das filhas dele, né? E com a chegada da primavera, eles voltaram a conseguir caçar, voltaram a ter facilidade na caça, mas ao mesmo tempo o corredor veloz ele começou a perceber outros rastros de outras pessoas na floresta em volta dele, e ele começou a perceber que mais cedo ou mais tarde ele ia ter que interagir com pessoas e que o filho dele não ia conseguir manter o segredo deles, de que eles tinham se tornado um mendigo. Então ele matou e comeu o filho também, já na primavera. Porque, enfim... Ele arrumou uma desculpa para matar o filho e comer o filho. Né? Enfim, ele é uma ótima pessoa, ele não é um lixo humano, né? Que matou a família inteira já. E ele foi lá, matou o filho também e terminou o serviço. Olha só, eu caí e voltei. Que atrapalhou vocês? Agora sim. É que eu ia fazer uma pergunta bem na hora que eu caí. Pergunta. Eu ia perguntar se ele começou a reparar no rastro das pessoas porque ele estava com desejo de comer humanos. Não, então, ele começou a reparar o rastro de outras pessoas e ele começou a perceber que ele ia ter que interagir com outras pessoas mais cedo ou mais tarde e que esse filho dele não teria como manter o segredo. Esse filho dele não iria guardar o segredo deles para sempre. Então ele, numa manhã, pediu que o filho apanhasse alguma coisa que estava próximo deles ali. Quando o filho se virou para pegar aquilo, ele sacou a pistola dele e deu cabo. Eu fiquei pensando uma coisa, ele matou as filhas e a esposa primeiramente. O primeiro que ele matou foi um dos filhos. O filho não morreu de frio e fome? Um morreu de frio e fome e o outro foi deixado com ele no acampamento enquanto a esposa saiu com as meninas e um outro menino para tentar caçar. Então o primeiro que ele devorou foi um menino. Sim, foi um menino. Não, então não entra nisso que eu pensei.
Eu achei que a tribo tivesse talvez uma predileção por cuidar dos homens e não das mulheres. Não, não é nem questão de cuidar, talvez seja porque ela é patrilinear, entendeu? Então ele ia deixar Patriarcado. o filho para. É que é diferente de patriarcado patrilinear. E patrilinear é o seguinte: toda descendência, todo clã que tu herda é do pai. Se for matrilinear, tu herda o clã da mãe. Aí Ah, teu pai não entendi. tem direito sobre ti. É É como se uma fosse coisa. preservar o nome. Exatamente. Então, talvez ele tenha deixado um filho homem para preservar o clã, entendeu? Preservar o nome dele, porque talvez fosse patrilinear. A linhagem se dá pelo homem. Vamos lembrar que ele não deixou esse filho, né? Ele Porque Acabou comeu. não deixando. com a chegada da primavera, ele resolveu que matar e comer esse filho era mais negócio do que deixar o filho Pois é, viver. mas com a chegada da primavera ele já tinha a caça, ainda assim ele comeu o filho. Então, a desculpa que ele deu para as autoridades é que ele estava com o espírito do mendigo no couro. Foram os espíritos malignos que tomaram posse dele e fizeram ele fazer isso, né? Tá, e ele foi enforcado por isso? Obviamente ele foi enforcado porque, enfim, a mentira podre dele não colou e o mundo se tornou um lugar melhor a partir do momento que ele foi enforcado, né? Mas, assim, esse é o caso, como eu disse, é o caso mais famoso, um dos mais fáceis de encontrar na internet. Mas não é o único, né? Não, ele não é o único caso. Alguns anos antes, isso foi no fim do século XIX, ali por 1879, eu acho que foi quando isso aconteceu. Mas uns anos antes desse caso do Corredor Veloz, a gente meio que tem o caso contrário acontecendo, né? Na década de 40 dos 1800, né? Então, nos anos de 1840, para quem não é um grande linguista que nem eu, né? Teve um caso de um líder religioso, tá? Esse líder religioso, ele não era um xamã, ele era realmente um líder religioso, como a gente entende líder religioso, porque ele pregava uma mistura de cristianismo com as crenças cristãs. Era um Antônio Conselheiro. Basicamente isso. O nome desse cara era Abi Chaves, né? Ou Olhos Pequenos, a tradução do nome dele. Eu acho que eu já tinha lido alguma coisa sobre esse nome, mas não me recordava sobre o que era. Esse Olhos Pequenos, ele pregava, então, uma mistura de cristianismo com as crenças dos Cree na região de Ontário. Olha só. Ontário, por sinal, só para fazer uma observação. Ontário, por sinal, é a capital do Endigo, sabiam? É uma cidade que hoje em dia ela tem turismo em lugares onde ocorreram ataques de mendigo e onde pessoas viram mendigos, em Ontário, no Canadá. Então, esse sujeito, o Abi Chaves, era nessa região, Olhos Pequenos, que ele tinha dado início, então, à pregação dele. E ele fazia essa mistura da crença cristã com o cristianismo, e é claro que ele dizia que ele era o Messias, né? Óbvio. Óbvio, né? Ele começou essa pregação dele dizendo que ele era o Messias porque ele foi no rastro de missionários metodistas que tinham já começado a espalhar o cristianismo pela região, mas o cristianismo não era muito bem compreendido, né? Então Sim. ele começou a usar paralelos e relacionar coisas com a cultura Cree para dizer que ele era o Messias do... E tirar proveito da situação, né? Assim, ele saiu pelo território, né? Então arrecadando seguidores, pregando essa palavra dele, mas ele também foi arrecadando dinheiro e ele também foi arrecadando armas e munição. Não sei se vocês se lembram do caso do David Koresh lá nos Estados Unidos, no Waco, Texas, mas ele era quase um Koresh, ele era quase um Koresh do século XIX. Percebe as intenções do cara, né? Ele vai arrecadando fiéis, vai arrecadando armas, vai arrecadando mais pessoas, é porque está planejando algo grande. O governo, na época, né, as autoridades, elas perceberam que ele estava planejando alguma coisa e eles começaram, ao invés de tentar bater de frente com essa legião, com esse grupo, com essa seita que estava se formando, né, eles começaram a fazer um trabalho de propaganda mesmo. Muitos dos índios, muitos dos nativos dessa região, eles trabalhavam no mercado de peles. Era a coisa mais comum, era alce, castor, eles trabalhavam caçando. Sim, era a moeda de troca. Então, eles colocaram no mercado de peles, eles começaram a fazer propaganda contra o Olhos Pequenos. Sim. E ele foi perdendo a influência, então, ao longo dos anos, ele foi perdendo essa influência, e conforme ele foi reduzindo em poder, ele foi aumentando em rancor e foi ficando cada vez mais paranoico. Prato cheio para um espírito vendigo, né? Em 1843, né, ele estava tentando voltar para o território de origem dele, mas ele não conseguia. Nesse ponto da história dele,
a coisa fica meio nebulosa, ninguém sabe direito como isso aconteceu, né? Mas ele entrou em conflito com uma família também de uma tribo do tronco Algonquin, né? Dentro do mesmo... Não era da mesma tribo dele, não era um Cree, mas era da mesma... Mas eram da mesma Da mesma linhagem. etnia. Da mesma etnia, exatamente. Eles eram do mesmo conjunto tribal ali, né? E ele acabou, então, assassinando essa família inteira, matando essa família, Nossa. roubando os recursos deles, né? E usando esses recursos que ele arrecadou roubando essa família para fugir de volta para o território dele. No caso, ele não era um pastor muito competente, né? Ele também não foi um assassino muito competente e nem um viajante muito competente, porque a notícia do assassinato já tinha chegado no território dele antes dele. Ou seja, ele deixou um monte de testemunhas. Assim que ele chegou lá, ele já foi preso, né? Foi julgado e condenado à forca pelo crime. A questão interessante no caso desse cara é que antes dele ser executado, ele ia ser enforcado, antes dele ir para a forca, um grupo de 3 guerreiros Kree, que também eram soldados da coroa, né? Então eles, além de serem Kree, eles tinham acesso ao Olhos Pequenos, eles sequestraram o Abishabes da cela dele durante a noite, mas eles não sequestraram ele para ajudar ele a fugir. Eles mataram ele, levaram o corpo dele até uma ilha uma ilha no meio de um lago, fizeram os rituais necessários e queimaram o corpo dele para evitar que o Endigo... Até que sobrasse só as cinzas e largado em solo sagrado. Fizeram um ritual específico para se livrar do Endigo. Olha que interessante, os caras acreditavam que um mass murder lá, um assassino de massa, era um Wendigo. O cara matou uma família, não comeu eles, né? Só matou. Não é bem claro se ele Comeu ou não. ou não. Se tiver comido, o motivo pelo qual eles acharam que ele era um mendigo está muito esclarecido. Mas só o fato dessa propaganda da coroa ter relacionado a imagem do Olhos Pequenos à ganância, a pegar dinheiro das pessoas, né? Já poderia ter feito eles acreditarem que ele era um mendigo. Sim. Não, e foi o suficiente para eles irem contra a lei institucional, tirarem o cara do cárcere, executarem ele e fazerem o ritual por causa do bem maior, né? De proteger a tribo do Wendigo. Foda-se as leis do homem branco. Tu vai enforcar ele, ele vai voltar. Se eu não me engano, tem um caso de um outro cara que era um xamã, que ele alegava que ele já, acho que no século XIX, ele alegava que ele tinha matado 11 mendigos. Não. Esse cara que tu tá falando é o Jack Fiddler. Isso, o Jack Fiddler. Ele tem um nome Cree que é gigantesco, eu não vou conseguir falar, não vou nem tentar, né? Mas o Jack Fiddler, ele também é nos anos de 1840. Na mesma época em que o Abishab estava sendo sequestrado de dentro da cela dele para ser executado e cremado numa ilha, o Jack Fiddler já tinha no repertório dele, ele já tinha no cinturão dele 14, no caso, mendigos que ele tinha matado durante a vida dele. E o caso do Jack Fiddler é muito interessante porque ele e o irmão depois foram condenados à morte, foram condenados à forca por assassinato por causa dessas pessoas que eles mataram que eram mendigos, né? Uhum. Esse é o futuro dos irmãos Winchester. Eles mataram um monte de gente, né? Sim. E no caso do Jack Fiddler, por ele ser um xamã, também tem um fenômeno muito interessante que é referente à eutanásia, né? Porque, como a gente tinha falado lá no início, como o Franco tinha citado lá no início, a febre do mendigo, ela podia te levar a se tornar um mendigo. Uhum. Então, muitas pessoas que esse Jack Fiddler matou, que eram mendigos, no caso, eram pessoas que estavam com a febre do mendigo. Quando eu digo estavam com a febre do mendigo, eu quero dizer que elas acreditavam que tinham a febre do mendigo e estavam só com uma febre, né? Elas tinham uma febre do mendigo, acreditavam que iam se tornar um mendigo, então elas já estavam dentro daquilo que se enquadra como a psicose do mendigo, e elas pediam para que ele purificasse a alma delas, para que ele matasse elas usando o ritual xamânico para elas não se tornarem um mendigo, para proteger as pessoas que elas amavam. Aquilo que a gente tinha falado do coletivo antes. Nossa, o impacto do mito sobre o comportamento humano é impressionante.
eu sei que eu tô me tornando um mendigo, eu percebo isso, eu não quero me tornar um mendigo, eu sei que eu vou ir atrás das pessoas que eu amo, então eu vou falar com o xamã para ele me matar de uma maneira ritualística e eu Posso não alcançar a correr esse paz. risco, né? E esse caso do Jack Fiddler, então, ele é muito famoso também, quase tanto quanto o do Swift Runner, é bem fácil de encontrar coisas sobre ele, né? Mas ele e o irmão não concordavam com a condenação deles e o Jack Fiddler ele conseguiu fugir da cadeia, mas ele sabia que ele ia ser capturado de novo, então ele cometeu suicídio para não ser executado pela coroa, para não ser executado pelas autoridades. Interessante. É muito interessante. E nessa parte que eu vi sobre o Jack Fiddler, que as pessoas pediam para ele para serem mortas com isso, me lembrou bastante. E também essa questão dos julgamentos envolvendo as pessoas, né? Me lembrou bastante da Europa. A gente já tinha comentado que a Idade Média é uma das minhas épocas favoritas, né? Sim. Me lembrou muito da Europa com os casos de julgamentos e tribunais envolvendo lobisomens. No século XVI, teve uma epidemia, praticamente, de lobisomens na França. Em 1521, 2 lobisomens foram julgados, então, o Michel Verdun e o Pierre Bourgault foram julgados por canibalismo, porque eles acreditavam que eles se tornavam lobisomens durante a noite, durante as noites mais frias do inverno, eles se tornavam lobos e eles raptavam, assassinavam e canibalizavam crianças. Olha que delícia. Também no século XVI, um sujeito conhecido como o lobisomem de Dole, Garnier, era o sobrenome dele, né? Também atacava crianças na região. E a gente tem outros casos na Alemanha, a gente tem casos pela Europa inteira de canibalismo, de pessoas sendo julgadas em tribunais pelo crime de licantropia, que é o canibalismo com associação a um pacto com o diabo que te transforma num lobo, basicamente. Essa coisa do canibalismo, ela é global, né? Tu vê, por exemplo, se eu não me engano, na Índia tem os Abishai, que é tido os espíritos canibais demoníacos que são criações do Brahma. E quando acontece coisas de canibalismo, a pessoa foi possuída por um Abishai. É uma coisa meio global na humanidade, existe em todo lugar. E as pessoas dão suas respostas míticas, né? Através do mito, do folclore. É muito interessante a gente analisar essa relação do Vendigo, do Abishai, mas principalmente do Vendigo e do Lobisomem, porque são duas criaturas que têm muita semelhança nas regiões onde elas aparecem, né? O Lobisomem, ele aparece numa região muito parecida, é uma região muito fria, com invernos muito Sim. intensos. Regiões que elas dividem em mesmas situações, né? Frio e fome. Isso, exatamente, frio e fome, e também a questão do tabu do canibalismo, né? Sim. As pessoas que eram condenadas à fogueira por causa de licantropia, elas eram condenadas à fogueira por esse canibalismo durante o tempo em que elas tinham virado um lobo. É muito parecido com as pessoas que eram julgadas e condenadas pela tribo por um crime que elas tinham cometido enquanto elas estavam dominadas pelo Vendigo, né? Uma coisa bem similar. Assim como na Índia, tu falou dos Abishai, né? Sim. No caso da Índia, os Abishai, eles são uma coisa da religião. Eles são criaturas criadas por o Brahma. O que eles usam é que quando acontece canibalismo, tu foi possuído por um Abishai. Entendeu? Ele é um espírito do mal. E no caso da Europa, assim, tu pega a Idade Média, tipo século XII, século XIII, os lobos entravam dentro das aldeias e pegavam crianças, entendeu? E também, eu não me lembro de ouvir isso, mas muita gente fala que os casos de vampirismo e de ataque à licantropia estavam muito ligados também à porfíria, né? Que é uma doença do sangue. E a pessoa enlouquece e a pessoa ataca outras pessoas para comer a carne, para beber o sangue, porque é um problema nas hemácias, se eu não me engano. Pode ser um problema que atrelado, então, aí a uma desnutrição, atrelado a um inverno rigoroso e também ao folclore da região, né? A pessoa tende a acreditar que está se transformando num lobo, né? A pessoa Sim.
Ela começa a ter sonhos recorrentes com canibalismo, começa a ter... Ela sabe o que aquilo quer dizer dentro do imaginário dela, né? O mito da licantropia vem lá da Grécia, né? Acho que é Licaeus o nome dele. Sim, o nome do rei é aquele, Licaon. né? É, Licaon. Inclusive, E- esse mito tem na Arcanoteca, para quem quiser. Ó, Sim. aí, ó. A Arcanoteca, na verdade, já foi citada no primeiro episódio, está sendo citada novamente. É a fonte uma das fontes principais para os estudos desse episódio. Eu sou bastante fã deles porque é muito material e é tudo gratuito. Mas, É Bino, só deixa eu entrar te e ler. perguntar uma coisa. Ah, desculpa, Sam. Com relação, é que eu fiquei curioso com relação à questão da psicose do Wendigo, ela só ocorria com indígenas? Assim, os relatos que você deu uma pesquisada eram só indígenas? A psicose do indigo, pelo que eu percebi, ela é bem endêmica, ela é bem presa dentro daquela região ali, né? Assim como, traçando um paralelo de novo, assim como a licantropia, ela também está bem presa territorialmente dentro da Europa, né? Uhum, Ela não se espalha muito para longe daquela região, né? uhum, Na verdade, eu não sei nem se essa psicose do mendigo ela poderia ser realmente considerada um tipo diferente de psicose do que a licantropia. Eu sei que a licantropia envolve a pessoa acreditar que está se tornando um lobo, um animal diferente do que ela é, né? Mas são maneiras de explicar a psicose que envolve o canibalismo, sabe? uhum. Porque tem os acadêmicos modernos que até questionam até que ponto eram um monte de outras coisas que todo mundo colocou no mesmo saco. O cara tinha esquizofrenia, ou teve um psicótico, era um psicopata. Se a gente for ser um pouco mais abrangente, assim, englobar outras formas de psicose junto, né? E a gente levar em consideração aquela história que eu contei mais cedo do Jack Fiedler e das pessoas que sabiam que iam se tornar o vendido e pediam para ser assassinadas. E que muitas das mortes envolvendo mendigos não eram nenhuma pessoa que tinha já canibalizado outras. Um belo dia, simplesmente uma pessoa era possuída pelo mendigo e atacava outras dentro de um vilarejo, dentro de uma tribo. Ela não conseguia consumir a carne dos outros, né? Uhum. E isso me lembra Sim. também muito daquele tipo de psicose que acontecia, hoje em dia acho que não acontece mais na Malásia, nos corredores de Amok, O sabe? corredor de Amok, sim. O cara tem um surto Sim, psicótico sim. e sai matando todo mundo na rua. Sai matando todo mundo. Isso também na minha opinião aí, de não especialista, não acadêmico, não psiquiatra, né? Faz parte mais ou menos do mesmo tipo de episódio, né? O corredor de Amok também, eles enlouqueciam, atacavam as pessoas, se ele tivesse uma arma ele usava, se ele não tivesse ele mordia, ele batia, né? E muitas vezes isso era uma maneira da pessoa ser executada pelos outros, né? Tipo assim, Sim. era comum o corredor de Amok as pessoas reagiam e acabavam matando aquela pessoa que estava atacando elas, né? Sim. O que é uma reação Isso. completamente normal e esperável, né, cara? Sim, e isso me lembra muito aquela coisa que acontece muito nos Estados Unidos hoje em dia, que é o suicide by cop, Uhum. né? A Sim. pessoa enlouquece e ataca um policial, às vezes com uma E o faca. policial mata ela. E o policial que está armado descarrega a arma nela, né? Tipo assim, a pessoa se mata usando policiais como um instrumento de suicídio. Sim, faz sentido. Para mim isso tá meio que tudo relacionado, assim, né? Tem alguns relatos etnográficos, né, de antropólogos da época sobre esses episódios também, né, nessa região desse ataque Wendigo, dessa psicose, né? E eu queria saber se você tem alguma informação, Bino, sobre a extensão, né, no período de tempo, se ele ficou só no século XIX, se ele veio para o século XX, tem relatos? Assim, existem, né, relatos de aparições de Wendigo até hoje. Assim. A psicose do Wendigo, ela hoje em dia, assim, século XXI, 2020, né, ela já não é levada muito a sério como um atenuante, como uma condição, como uma psicose diferenciada. Né? Uma pessoa que comete um crime dentro de um estado psicótico é considerada uma psicose normal. Né? Assim, mesmo que seja um CRI em 2020 que ele cometa um crime num estado de psicose, ele dificilmente vai ser diagnosticado com psicose do Wendigo. Né? Até porque não é uma condição, não é um estado psicótico que é levado tão a sério assim.
Ou provavelmente foi atualizado, entendeu? Foi se pesquisando, se descobrindo outras questões. Mas o último caso que eu, na minha pesquisa, encontrei aqui de que a hipótese de uma psicose do mendigo foi levantada foi em 2008. Interessante. Nossa, super recente. Foi o caso do Vincent Lee, no Canadá. Ele atacou um cara que estava dormindo dentro do ônibus e esse Vincent Lee simplesmente surtou e atacou esse cara violentamente com uma faca uma faca de acampamento, né? Atacou ele violentamente e começou a consumir. Começou a consumir Nossa. a carne dele. No ato do ataque. Isso, enquanto os outros passageiros fugiam de dentro do ônibus gritando desesperados, eles Nossa, que esfaqueavam e absurdo. consumiam. Não, é horrível. Até para os nossos ouvintes, se vocês têm estômago forte e querem ouvir mais sobre essa história, procurem, tem bastante vídeos no YouTube falando sobre o caso. É o caso do Vincent Lee. Lee não é que nem Bruce Lee com 2 E's, é Vincent L.I., o sobrenome dele, Vincent Lee. E ele alegou psicose do mendigo? Não, ele não alegou nada disso. Na corte não apareceu nada sobre isso. Foram pessoas vendo o caso. Ah, mídia. Nem a mídia. Pessoas, assim, por causa da região onde isso aconteceu. Os próprios nativos do Canadá, né, que falaram, tipo, esse cara foi possuído pelo mendigo. Pois é isso que eu acho incrivelmente interessante. Como a força do mito fica dentro do imaginário coletivo daquela sociedade, sabe? Acontece um cara tem um surto psicótico, mata outro cara, morde a cara dele, começa a comer ele, e a galera, é um mendigo. Tipo, já sei o que é isso, é um mendigo. Meu avô falava disso, entendeu? Não, e assim, não aparece nem no tribunal, não é tentado usar como prova. E nem o próprio Vincent Lee se identifica como... Tudo bem, como mas as pessoas que moram na região sabem o que é, e dizem que é. O Vincent Lee, se tu for ouvir a história dele, o relato dele, ele acreditava em alienígenas, ele estava completamente transtornado e não tinha nada a ver com o vendido. Sim, a população de Ontário vai dizer que é vendido. É que eu dei uma pesquisada rápida aqui e esse Vincent Lee, ele era chinês. Isso, ele era chinês, ele acreditava que estava em contato com os alienígenas, era uma coisa completamente, não tinha nada a ver com... Ele não era nem nativo americano. Não era nativo americano, ele não tem nada a ver, foram as pessoas do Canadá que começaram Então, cara, a isso associar demonstra a força do mito, entendeu? O mito do mendigo, ele é bem forte, realmente. Né? E é muito interessante porque até muito pouco tempo atrás o mito do mendigo ele não era tão popular quanto ele é hoje em dia. É um fenômeno, a popularidade do mito do mendigo, ela começou a adentrar o mundo fora do Canadá, fora da região do norte dos Estados Unidos e do Canadá há realmente muito pouco tempo, assim, uma coisa dos últimos 25, 30 anos no máximo, né? Pois é, ele acabou caindo na cultura pop, né? Se a gente for olhar para aquelas creepypasta na internet, tem quase tanta creepypasta sobre o mendigo quanto tem sobre aquele Skinwalker, sabe? É uma coisa assim... Sim. 500, né? Ele é com certeza um mito que está na cultura pop bem forte. Seja por meio de creepypasta, seja por meio de livros e até a participação em filmes, cara. Por exemplo, no livro do Cemitério Maldito, do Stephen King, faz menção a um mendigo também. Sim, quando o cara tá caminhando no meio da floresta indo pro cemitério, ele enxerga ele pelo meio das árvores, né? Exatamente. E se eu não me engano, tem uma história em quadrinho produzida pela Marvel Comics que é intitulada O Mendigo. Ah, sim, é um inimigo do Wolverine. Do Wolverine. Isso migrou pros quadrinhos, pro cinema, pros videogame, pros filmes. Não sei se vocês lembram da série Hannibal, do sim, Hannibal Lecter. Sim. Aquela coisa preta que aparece de vez em quando com uma galhada na cabeça, aquilo é para ser um mendigo. Essa coisa da galhada é do filme, né? Isso, é do filme de 2001. Tem um filme de 2001 do Larry Fessenden, que ele não sabia foi ele que criou esse mendigo com a galhada, que hoje em dia é a imagem mais popular do mendigo é essa da galhada. Claro, foi pro cinema, né? Aí popularizou. Mas ele, na real, ele só misturou uma história que ele tinha ouvido quando ele era criança, que não tinha nada a ver com o mendigo, mas era de uma criatura com cabeça de cervo, né? E ele misturou isso com outras
coisas e fez o filme O Mendigo, e na verdade ele já falou numa entrevista que ele só foi pesquisar sobre o Mendigo depois que o filme já tinha até estreado no cinema. E pra tu ver que curioso, enquanto eu pesquisava sobre o Endigo, eu me lembrei muito de um filme que acho que é dos anos 80, que é Olhos Famintos. Eu achei a criatura do filme muito similar ao Endigo em vários aspectos. Tô pra te dizer que eu acho que a gente vai ter que pesquisar na internet agora, ô Franco, mas eu acho que Olhos Famintos já é dos 2000 até. É dos 2000 que me parece um filme tão velho. É porque a gente é Sim. velho. Eu sei que eu sou velho, vocês talvez não sejam tão velhos. Não, e eu também tô falando que eu acho que é do início dos 2000, como se o início dos 2000 fosse agora há pouco, né? 2000 Fosse fosse ontem. 2020, né? É de 2001. O Olha primeiro só deles? É a Jeepers Creepers. Creepers. Olha, mesmo ano do Endigo. Olha aí, ó. Mesmo Será ano que rolou um plágio aí? do Larry Fessenden. De novo eu falei Larry Fessenden. Eu não sei se o cara do Jeepers Creepers é pra ser um mendigo? Ele é pra ser um demônio, mas tu só descobre que ele é um demônio, acho que lá no terceiro filme. Eles não entendi. explicam o que é a criatura, mas se tu observar o fato dele hibernar, dele comer gente, dele guardar gente, guardar pedacinhos de pessoas, é muito similar a várias características do Endigo. Tu tinha falado antes que o Endigo guarda pedacinhos, né? Ele guarda pedaços. Mas tem vários filmes, tem o Mortos de Fome também. Mortos de Fome é de quando? O Mortos de Fome é de 99. Mortos de Fome é o do Forte, aquele, né? É do Forte, com Guy Pearce, o Robert Carlyle. Cheio de... Aquele filme é bem menos famoso do que deveria ser, né? O filme é bem Pois bom. o filme é bom, é que ele é um filme sem grandes efeitos especiais. E também com um monte de gente que agora é conhecida, mas na época não era, né? Exatamente, não era um pessoal tão conhecido assim. E não nas tem... nas produções cinematográficas, se a gente for ver, tem várias obras que fazem menções a esse tipo de ideia, né? O que eu acho interessante nesse filme Mortos de Fome é que ele não trabalha com a perspectiva da possessão e também não trabalha com uma mudança física na pessoa que vira o Endigo. Ele só dá força sobrenatural, uma agilidade sobrenatural. A pessoa fica mais maligna e tem a fome insaciável por carne humana, né? Sim, E se tu obrigar outras pessoas a comer também, eles também viram, né? Isso, eles também viram. É bem interessante o filme. Pra quem não viu, eu recomendo. Filme bem, bem interessante. Eu acho que eu debati isso anteriormente com o Bino. Ele me comentou de um outro filme, um relato de uma pessoa sobre um ataque de Wendigo, e na verdade é o inverno, não é, Bino? Não, isso é um conto num livro de histórias Cree. É um livro de histórias da mitos populares. E aí é um guerreiro Cree que luta contra o inverno, só que na verdade o tempo inteiro eles se referem ao inverno como o Wendigo, né? E na verdade é a face do inverno. Era só o inverno, né? Bem poético isso, por sinal. É bem interessante. Vai sair um filme agora em 2020 do Guilherme Del Toro. Ele é um dos produtores, né? O Guilherme Del Toro tá produzindo Antler, né? Antler. E tem a ver com o Endigo e aí é o Endigo das anteninhas, né? O Endigo das galhadas. Eu ouvi dizer que a continuação do Cemitério Maldito também pode trazer um Endigo. Vai ter continuação? Sim, Cemitério Maldito vai ter uma parte 2 agora, ano que vem. Jesus. Já teve um remake ano passado. Vocês não sabiam? Não. Não, que ia ter continuação, não. Sim, vai ter uma parte 2 ano que vem. E parece que vai trazer um Endigo. É vontade de trazer os mortos de volta, por favor. Por favor. É uma coisa tão simples, porque tem que criar toda essa mística em torno disso. Pois é, exatamente. É só saber o que tá fazendo. É só ligar pro necromante. Eu não sei vocês, mas esse papo todo sobre o Wendigo já tá me dando uma bela de uma fome. Olha, não é bom olhar pra mim. Não fica me olhando. Eu não me preocupo com essas coisas porque o Wendigo come carne humana, né? Então eu tô tranquilo. Isso aí. Eu acho que acho que já deu o nosso tempo aqui, hein, pessoal. Eu acho que já deu. Eu acho que fica a lição, amiguinhos, que não é legal comer os amiguinhos que estão no bunker com vocês. Exatamente. Se vocês forem comer os amiguinhos de vocês, tomem todas as precauções, usem fogo, né? Como a gente viu, o fogo purifica, né? E, Negromante, se a pessoa é devorada, ela volta?
Pois é, eu não sei, eu tava pensando nisso. De repente é um bom jeito de não trazer de volta. Porque eu, particularmente, não vou ficar mexendo em excremento para trazer de volta. Essa foi boa. As pessoas acham a gente no Twitter, aonde? @podcast depois. E no Instagram? Depois do Apocalipse Podcast. Tudo junto e minúsculo. E no nosso canal do YouTube. E Depois do Apocalipse Podcast. Exato. Até mais. Até mais. Até mais.